Olá, estamos começando o Primeiro Plano e no programa de hoje vamos falar sobre o seu dinheiro e os gastos nesse período de fim de ano. O 13º salário está chegando para a maioria dos trabalhadores, mas junto com ele vem muitas despesas com as compras de Natal e Réveillon, férias da garotada, além dos impostos de início do ano, como IPVA e IPTU e mais matrícula e material escolar. Você é consciente na hora de planejar seus gastos e conhece os seus direitos de consumidor? Qual a melhor estratégia neste momento? Está sobrando dinheirinho? Qual o melhor investimento? Para falar sobre esses assuntos, nós recebemos a professora de Economia Doméstica da UFC, Chandra Aguiar. E recebemos também o advogado Sávio Aguiar, membro do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor do PROCON Fortaleza. Eu agradeço a participação de vocês dois aqui. Em primeiro lugar, eu queria perguntar para a senhora, professora Chandra, como resistir a essas tentações de fim de ano? Porque chegou a época das promoções tentadoras, 13º aí na mão, o que fazer para resistir? Bom, é difícil, né? A gente diz assim, olha, o apelo é muito grande. Nós vivemos numa sociedade de consumo, nós somos seres humanos que temos necessidades e temos desejos. Então, o que a gente pode fazer se o nosso recurso é mínimo? Planejamento. A palavra-chave é planejamento, organização, disciplina e bom senso. Eu tenho que pensar, tenho que avaliar minha real condição de consumidor ou consumidora, ver o que eu devo pagar, o que eu posso fazer com esse meu 13º, a melhor forma de eu utilizar esse 13º, e só então começar a gastar. Não gastar antecipadamente, que as pessoas normalmente gastam quando recebem, já tem gasto além do 13º. Então, é pensar, é parar e avaliar a minha situação, como eu estou hoje, se eu vou pagar dívidas, se eu vou investir, o que é que eu preciso comprar. Então, a gente precisa realmente parar e pensar. Quer dizer, colocar na ponta do lápis, vou receber isso e pretendo gastar isso. Com certeza. Essa conta não pode ficar desigual. Não, a contabilidade já é antiga e já diz que tem que bater. E se não bater, tem que ter um superávit, quer dizer, tem que ter um pouco a mais. Nunca menos, não posso ficar no vermelho. A grande questão é que eu preciso não só colocar no papel, tá? É importante colocar no papel, mas eu preciso também me conscientizar de que eu não posso gastar além do que eu ganho. Que é o que normalmente as pessoas não atentam para esse fato. Por quê? Porque nós temos aliada a essa sociedade que eu falei, ao homem com necessidades e desejos, nós temos uma facilidade de crédito muito grande. O apelo comercial e a facilidade de crédito que vem para fazer com que o consumidor hoje ele possa ter tudo que ele imagina e que ele não imaginou. Quer dizer, porque há 10 anos, 15 anos atrás, a gente não imaginava, os cartões de crédito não chegavam na mão de quem ganhava, por exemplo, 3, 4 salários mínimos, não dava para chegar. Quem tinha cartão de crédito eram as pessoas que tinham uma renda relativamente alta, né? Tinha um poder aquisitivo maior. Hoje, cartão de crédito, se você ganha salário mínimo, você já tem um cartão de crédito de 3 vezes mais o seu salário. E difícil quem tenha só um cartão de crédito. E difícil que tenha só um, porque quando a gente fala, normalmente a gente diz assim, tenha só um cartão de crédito, se você não pode ficar sem nenhum, tenha só um e saia de casa sem ele. Por que sair de casa sem ele? Porque quando você passa e algum lugar que se agrada de alguma promoção, porque essa palavra promoção, liquidação chama muita atenção, então, se você se agrada de algum objeto, algum produto que você queira comprar, se você tiver o cartão de crédito e tiver saldo, fatalmente você vai comprar. Se você não tiver o cartão no bolso, você vai para casa, se aquele bem, aquele produto que você quis comprar, ele realmente for um produto necessário para você, no outro dia você retorna. Quer dizer, pense não 3 vezes, 10 vezes antes de fazer qualquer 10 vezes. Então, se você não precisar daquilo, você vai esquecer no outro dia até que viu. Então, você pulou uma fogueira. Agora, o Sávio, no meio dessa avalanche de promoções, de crédito fácil, quais as principais armadilhas a que estão sujeitos os consumidores a cair? Primeiro, a questão, como você bem frisou, da contratação, aquelas letras bem pequenas colocadas propositalmente para prejudicar o consumidor. E prejudicar de que forma?
Muitas vezes as operadoras, na maioria das vezes, na via de regra, as operadoras que fornecem o crédito, elas colocam cláusulas que embutem determinados valores que naquele momento não é ofertado para você. O que o consumidor deve entender e o cidadão deve ter a plena convicção é de que crédito não se dá, crédito se vende. Então, quando o cidadão coloca lá, vendemos aquele produto em 10 vezes sem juros, aquilo é uma falácia, aquilo é uma mentira. Não existe a venda de um produto de 10 vezes sem juros. Aquele produto está sendo vendido e aquele crédito que está sendo ofertado para você para ser parcelado em 10 suaves e longas prestações, isso também está sendo cobrado. E muitas vezes o consumidor não sabe. Então, ele tem que ter primeiro a educação de pedir o contrato, de pedir a documentação e fazer uma análise, ter aquela paciência, que é uma paciência, sem dúvida, mas ele deve ter para se precaver de uma surpresa desagradável no futuro. Agora, de forma prática, esse 10 vezes sem juros. Vamos pegar um produto, por exemplo, de R$1.000, que lá está colocado uma grande promoção, 10 de R$100, sem juros. O que o senhor quer dizer é que, teoricamente, esse produto não custa R$1.000, ele custa R$800, por exemplo, esses 200 são embutidos nesses sem juros, é isso? Perfeito, Chagas, você foi em cima. Essa oferta, ela é enganosa, essa publicidade ela não reflete a realidade da coisa. O produto, quando ele te coloca que é 10 vezes sem juros, aquilo não é verdade, porque o produto, é impossível um comerciante vender um produto que ele compra hoje, que ele pagou por aquele produto um preço X, que ele está pagando, e parcelar de 10 vezes. Tem que estar embutida alguma coisa. Tanto é que se você for fazer uma pesquisa no nosso centro da cidade, e você for verificar, você irá perceber que se você chegar com dinheiro em espécie, fatalmente você conseguirá comprar o produto bem mais em conta, bem mais barato. E por quê? A explicação é simples e chega até a ser óbvia, porque não terá o crédito vendido, não terá aquelas parcelas, porque para o comerciante vender aquilo a longo prazo, ele precisa do quê? Se capitalizar. Porque o preço daquele produto hoje não é o mesmo preço há 10 meses, há 8, 7 meses. Então, ele tem que embutir o valor daquilo. Quer dizer, professora, aí vem a questão que a senhora falou do planejamento. Quer dizer, se eu penso em comprar, por exemplo, uma geladeira de R$800, mas tem R$300, seria o caso de você se planejar para ter o dinheiro, porque o dinheiro, chegando com o dinheiro, vai comprar bem mais barato. Se a pessoa tem condição de juntar, porque aí também eu não vou dizer que a maior parte das pessoas... Exatamente. As pessoas, eu não posso dizer aqui que todo mundo vai comprar tudo à vista, que a gente sabe que não tem condição. Claro. Mas, pelo menos, na hora de fazer essa contratação, que o Sávio acabou de falar, porque a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, ele diz, tem cláusulas contratuais que eles são consideradas abusivas e são nulas de pleno direito. Quer dizer, o consumidor pode, depois, se sentindo lesado, ele pode reaver, ir na justiça e cobrar que aquela cláusula, né, que não estava lá no contrato, ele pode lançar a mão do Código de Defesa do Consumidor. Mas isso gera tempo, gera despesa, gera aborrecimento, nome sujo. Nome sujo. Então, o que é que o consumidor tem que fazer? Ele tem que ficar claro, pegar o contrato que ele vai comprar aquele produto, ele tem que ler, como o Sávio disse. Agora, voltando à sua pergunta de, será que ele tem, se ele tiver condição de juntar para comprar à vista, claro que a nossa indicação, é que ele compre à vista. Mas a gente sabe que nem todo mundo pode comprar à vista. Agora, se ele puder dar como entrada esses 300 que ele já tem, ele vai diminuir as parcelas. Claro. Porque aí, em 10 vezes, quanto mais você estica a prestação, fica mais barata a prestação, mas, em compensação, você vai pagar quase 2 bens. Quer dizer, o segredo é uma boa entrada e menos parcelas. Exatamente. Se você pode fazer em 3 vezes... É o ideal, você fazer em 3 vezes. Por quê? Porque existe uma coisinha chamada SET. Quem faz prestação, que é o custo efetivo total. Toda prestação que todo produto que você adquire, ele vem lá com um SET. A sua conta do banco, o cheque especial, quando você utiliza, tem lá um SET. Esse SET é exatamente o que vai calcular esse acréscimo que o Sávio acabou de falar. Então, você precisa ficar atento a todos esses juros, porque a gente sabe que nós estamos num país capitalista, e país capitalista ninguém vai vender nada sem juros. Agora, tem nada de graça e nem tem nada sem juros. Não tem. Com certeza não tem. Com certeza não vai ter. Então, o consumidor ele tem que ser informado e ele tem que ser consciente de que ele não compra nada sem juros. Agora, por quê? E barganhar. Pronto. Agora, nessa informação que a senhora coloca, que seria o óbvio, em qualquer país um pouco mais
sério, digamos assim, mais esclarecido, um pouco mais sério, seria óbvio, aliás, nós já avançamos muito na questão dos direitos do consumidor, éramos muito piores. Mas o senhor fala, por exemplo, em relação a essa questão das letras que ninguém lê. Não existe nenhuma lei que obrigue que essas letras sejam mais claras, que essas armadilhas não estejam assim tão expostas em todo lugar? Chagas, assim, no decorrer desses, a gente tem de Código de Defesa do Consumidor, a gente completou esse ano 20 anos. E assim, se a gente for pensar em defesa do consumidor, o Brasil tem muito a comemorar, temos sim. O CDC hoje é considerado, embora tenha 20 anos, é considerado uma das legislações mais atuais em termos de defesa do consumidor. O que inspira, inclusive, a verdadeira cópia por outros países ditos de primeiro mundo. Então, por aí a gente tem um código assim, quem consegue ter bem atualizado. Existem alguns procedimentos, existem projetos de lei no Congresso tramitando, e existem algumas regulamentações, tanto do DPDC também, que é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, que tentam regulamentar isso. Já houve uma mudança para alterar o corpo de contrato para texto 12, fonte 12, para tentar se repactuar isso e melhorar. Já houve uma mudança. Mas ainda assim, se você pegar, muitas vezes o consumidor naquele apelo, eu trago muito como exemplo aquela questão da compra do carro. O cidadão é empolgado para comprar o seu primeiro carro. A única coisa que ele está menos preocupado é em ler o contrato. É verdade. A financeira muitas vezes chega, está aqui, bota o X, assine aqui, você dá 10... Aliás, assina em branco. Assina em branco. Não, aqui a gente preenche depois. Você dá 5, 10 assinaturas em 10 folhas ali e você sai com o seu carro. Só que, na verdade, você não sabe o que é que você contratou, porque, embora a letra talvez não seja tão pequena, mas que acaba, eu ainda considero que seja, a gente sempre defende que, para essas cláusulas que trazem uma taxação extra, houvesse uma letra maior para que desse um destaque para o consumidor, para ele saber. Então, o consumidor, às vezes, não tem tempo ou não tem paciência, enfim, acaba sendo pego de surpresa. Tem uma prática aqui do nosso comércio que eu reputo uma das mais danosas que a gente pode ter. Não é raro a gente acompanhar nos meios de divulgação a loja colocar R$200 ou 12 de 20. Isso. Só que o cara acha, o consumidor, o cidadão acha que aquele produto que ele está consumindo é sem juro. Porque ele não, na hora da compra, ele não leva. É 12, não, é sem juro. Não é. Então, assim, ele induz o cidadão, ele induz o consumidor ao erro. Quer dizer, em vez de dizer 12 fixas de 200, aí que na verdade esses 200 vão custar 240, sendo 12 de 20. Exatamente, e essa questão. Mas isso aí não tem como chegar lá, a lei não que isso é enganação mesmo, é propaganda enganosa. É considerado propaganda enganosa. O consumidor, antes de mais nada, ele deve ter e sentir-se nessa posição de consumidor e que deve exigir. Infelizmente, o povo brasileiro, eu digo de forma geral, não é a condição do cearense ou do fortalezense, é do brasileiro, ele é um tanto quanto acomodado. Então, quando se fala em vá fazer uma reclamação no PROCON, vá para o DECON, vá na justiça reclamar, aí o cidadão diz, mas vai demorar, mas eu vou perder meu tempo, mas eu vou ter um custo. E os órgãos, eles não funcionam de impulso ou de ofício, eles precisam de impulso. Então, para que sejam feitos relatórios, para que seja feita a apuração de determinada prática, é preciso que o consumidor chegue lá no balcão, faça a reclamação, mas tem que fazer faça valer o seu direito. Hoje em dia, com tanta tecnologia, não tem um site, não tem um telefone que você possa já fazer uma denúncia? No caso do nosso PROCON Fortaleza, hoje a gente tem um telefone que é 151, que é um canal direto, o consumidor faz a reclamação, fundamenta, diz o porquê que está acontecendo e vai em loco com a equipe de fiscalização do PROCON, da Prefeitura, e vai fazer aquela averiguação. 151, então aprenda, decore bem esse número aí. Agora tem uma frase que é muito conhecida aqui no Brasil, é o seguinte, devo, não nego, pago quando puder. Essa daí é cruel essa aí. E eu queria ouvir de vocês o seguinte, até onde é que isso é verdade, esse pago quando puder, até quando essa cobrança não é exagerada, até quando o consumidor que está neste momento assistindo o programa e quer ficar com o nome limpo, o que ele deve fazer? Eu queria que vocês respondessem essa pergunta logo após o intervalo comercial. Em apenas 2 minutos nós estaremos de volta.